Olá, tudo bem? Meu nome é José Jefferson e esse é o resumão da semana 3 de NBA. Muita coisa aconteceu ao longo dessa semana, muitos times cresceram, alguns times caíram, a Copa começou, infelizmente também tivemos muitas lesões e tudo isso a gente vai falar no vídeo de hoje. Além, claro, das indicações dos jogos para a semana 4. Beleza? Sem enrolação? Vamos lá então? Vamos começar pelas 5 histórias da semana 3, né? Logo semana 3, daqui a pouco bate um mês de NBA. E a primeira história é o Denver Nuggets. Esse mesmo Denver Nuggets que já teve aqui nas histórias da semana, se não me engano, da semana 1, como um time que vinha sendo uma decepção, afinal começou a temporada mal. Nos primeiros 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas, só que ao longo dos últimos jogos foi se recuperando e tá aqui com uma história muito positiva. E aí, como eu já dei um spoiler, né? Se você é bom em matemática e já fez as contas, você percebe que o Denver Nuggets ganhou os últimos 5 jogos, sendo 2 desses jogos, né? Um contra Dallas e um contra o Oklahoma City Thunder, que naquele jogo ainda estava invicto. Mas o que mudou daquele time do começo da temporada, das 2 primeiras semanas, para as outras 2 semanas, né? Na verdade, uma semana e meia mais ou menos. Primeiramente, eu acho que o mais visível é que o ataque está muito melhor. Do dia 2 de novembro para cá, foi quando começou essa arrancada de 5 vitórias do Denver Nuggets, o time tem o segundo melhor ataque da liga. E claro, para você ter o segundo melhor ataque da liga, você tem que ser muito eficiente. E isso o Denver Nuggets está sendo, tá? É o time mais eficiente em 2 das principais estatísticas que medem a eficiência do arremesso, do dia 2 até o dia da gravação desse vídeo. Boa parte dessa eficiência, mas não que seja só isso, né? Mas boa parte dela vem do desempenho do Denver Nuggets na linha de 3 pontos. Sendo que também nesse mesmo período, o Denver Nuggets tem o melhor aproveitamento do perímetro de toda a liga. E aí, avançando mais um nível, né? Não tem como a gente falar do time completo sem falar dos jogadores, especialmente o banco do Denver Nuggets, que não vinha funcionando muito bem no começo da temporada, também teve uma evolução muito importante do dia 2 para cá. Na média, o banco do Denver Nuggets saiu de 20,6 pontos por jogo e foi para 26,8 pontos por jogo. E pode parecer pouca diferença, mas na prática isso ajuda muito, porque a gente está falando de uma média de pontos por jogo e em alguns desses jogos o time fez bem mais do que isso. Para vocês terem uma noção, são 6 jogadores do Denver Nuggets. Sim, 6 jogadores do Denver Nuggets que aumentaram 5,8 pontos por jogo nos últimos 5 jogos. Vocês estão entendendo que 6 jogadores a mais, aumentando na média 5,8, quase 6 pontos a mais do que eles faziam no começo do ano, tem um impacto muito, muito grande? E esse time melhora justamente no que eu particularmente critiquei no começo da temporada, que era não ter nenhuma ajuda, né? O Nikola Jokic estava tendo que fazer muitas coisas, jogar de todas as formas possíveis, não que ele não consiga, a gente já vai falar dele, mas não tem como você ir muito longe, principalmente na Conferência Oeste, que é bem forte, sem que o seu banco, sem que os seus jogadores de apoio definitivamente te apoiem. E foi principalmente isso que mudou do dia 2 para cá, tirando também o fato de que o time está defendendo melhor. Mas é claro que eu não ia terminar de falar do Denver Nuggets sem falar do principal jogador, que é o Nikola Jokic. Nesse momento, o Jokic está tendo um começo de temporada simplesmente absurdo. Ele tem médias de triplo-duplo. O que é isso? Ele tem 29,7 pontos por jogo, 13,7 rebotes, 11,7 assistências, o que por si só já seria incrível. Nenhum outro jogador da NBA hoje tem esse desempenho. Na verdade, não tem esse desempenho faz alguns anos. Mas o Jokic também melhorou na sua defesa, tendo pela primeira vez na carreira um bloqueio por jogo e 1,7 roubos de bola também por jogo. E o que eu quero dizer com esse monte de número aqui? No momento, o Jokic, ele é o melhor jogador da NBA. Assim, não se tem discussão. É histórico a forma como o Jokic vem jogando, é incrível. Eu nunca vi algo parecido. Ele funciona bem de todas as formas, de todos os cantos da quadra. Cara, é impressionante. O cara arremessa bem, o cara é um bom reboteiro, o cara é um senhor playmaker e está melhorando a sua defesa. Assim, eu entendo as listas que as pessoas vão fazendo. Definitivamente o Jason Tatum está tendo possivelmente o seu melhor começo de temporada, apesar de ter feito um jogo abaixo ontem na estreia pela Copa. O Anthony Davis também, para mim, está fazendo o seu melhor começo de temporada. Eu já falei isso aqui no vídeo. Mas assim, o melhor começo de temporada, o melhor começo da vida deles, não é melhor do que este começo do Nikola Jokic. Isso precisa ser fato. Não existe MVP do primeiro mês, mas se existisse, com certeza ele seria o Nikola Jokic.
É isso, né? A primeira história ficou bem longa, porque basicamente a gente fala de duas coisas, de um time que teve uma evolução muito grande, mas as próximas vão ser um pouco mais curtas, eu prometo. A segunda história dessa semana, eu precisei até pegar uma cola aqui, John, porque é uma lista muito grande, porque infelizmente são as lesões, né, que se intensificaram ao longo da semana 3. E aí, para ficar mais simples e vocês entenderem o contexto, eu vou ler agora a lista de todos os jogadores, pelo menos que eu lembre, tá, que estão lesionados no momento. Ja Morant, Paulo Banchero, Kevin Durant, que machucou essa semana justamente, o Kawhi Leonard, que não chegou nem a estrear, o Zion, que está fora por tempo indeterminado, o CJ McCollum, o DeJounte Murray, o Alvarado. Percebam que esses 4 jogadores que eu falei é do New Orleans Pelicans, tá? Os Pelicans, eles estão no mato sem cachorro lascado, porque assim, esses 4 aqui, dá pra dizer que já forma um time bem bacana, né? Coloca a mãozinha e coloca os 4 pra jogar, com certeza vai sair bastante coisa boa. E eles estão sem os 4, né? Os Pelicans hoje é um time totalmente desconfigurado do que eles gostariam que fosse, e isso é uma pena, porque pra mim era um time pra ser muito competitivo. Mas a gente já vai falar deles daqui a pouco. Seguindo a lista: Lonzo Ball, Porzingis, o Chet Holmgren, né, que machucou também essa semana no jogo contra os Warriors, se eu não me engano, Tyrese Maxey, que azar do Sixers, né? O Embiid voltou agora, voltou ontem contra os Knicks, voltou ainda meio enferrujado, né? Natural que ele volte mais ou menos assim, mas perdeu o Tyrese Maxey, né? Quando é que a gente vai ver esse Sixers completo? Pelo menos parece que vai ser durante pouco tempo. Aaron Gordon, que machucou também, o Scott Barnes, que teve uma fratura na orbital, ele machucou o rosto, um negócio muito estranho, e o Jimmy Butler, que também está lesionado, mas esse é mais uma questão de dia a dia. Enfim, muita gente já machucada. Tem épocas, né, da NBA, falar temporadas, existem épocas da NBA que a gente costuma realmente ver muitas lesões acontecendo, e infelizmente está sendo agora no começo, infelizmente ou felizmente, né, porque as lesões elas vão vir, a gente nunca torce para que isso aconteça, a gente torce para que eles se recuperem rápido, mas elas vão vir, estão acontecendo no começo, eu espero que não aconteça mais para frente, porque pelo menos vai dar tempo de todo mundo se recuperar, e ali depois do All-Star Break, até um pouco antes, eu espero que toda essa galera aqui já esteja jogando, beleza? Mas infelizmente a segunda história dessa semana não é uma história tão legal, que é esse monte de jogador machucado que faz muita falta para a liga. Vamos lá, terceira história da semana é a bagunça que tá a Conferência Leste. Nesse momento, o Leste está perdendo por 34-14 da Conferência Oeste. A Conferência Oeste com um aproveitamento de mais de 70%. No geral, a gente só tem 2 times com campanha positiva, que é o Cleveland Cavaliers e o Boston Celtics, e 3 times com a campanha empatada, que é o Knicks, os Pacers e o Orlando Magic. O resto, meu amigo, tá todo mundo com campanha negativa, o que por um lado é bom para os times que estão com campanha negativa, como o próprio Philadelphia 76ers, que deve melhorar aí com a volta do Embiid e no futuro com a volta do Tyrese Maxey, já que o Paul George já voltou. Mas é ruim pra quem tá assistindo, né? Porque fica muito esquisito, cara. Tem vários times que a gente tem dificuldade de fazer uma análise tática, porque você não sabe muito bem o que esperar ainda, sabe? Tipo, o próprio Chicago Bulls é um time desses difícil de desvendar, que é um time que tem jogos que são bem ruins, que a gente inclusive fica achando que até o final do ano eles vão desmontar o time, e tem jogos bem competitivos como foi contra o Cleveland Cavaliers. Isso só citando um exemplo, tá? Enfim, a conferência tá muito bagunçada. Era uma das certezas pra mim que ela já ia ficar mais bem desenhada, pelo menos nessa semana, mas não foi o que aconteceu, então vamos ver nas próximas semanas se pelo menos tem mais de 2 times com campanha positiva, né? Porque o contraste com a Conferência Oeste tá muito grande. A quarta história dessa semana são os turnovers, ou o excesso de turnovers que a gente está vendo nesse começo de temporada. Era uma percepção minha, eu assisti alguns jogos que eu fiquei bem incomodado, tipo, poxa, eu acho que foi Miami e Minnesota, que teve tipo mais de 40 turnovers na partida, ou pode não ter sido esse jogo, mas teve outro que eu achei que teve mais de 40 turnovers na partida, eu fiquei, cara, que negócio horrível, e é muito chato assistir um jogo com tantos erros. Claro, tem os turnovers forçados pelas defesas, que aí eu acho muito legal, porque a defesa sendo muito forte, a defesa ali batalhando por todas as bolas, mas 40 em um jogo é muita coisa. Então eu fui atrás de alguns números para saber se era só eu ficando maluco, ou se realmente essa temporada tinha um começo bem ruim. E eu cheguei à conclusão que não, eu não estou ficando maluco, pelo menos não por conta disso,
e a temporada de fato está tendo um começo bem errático por parte dos times. Nessa semana, os times tiveram mais de 20 turnovers em 19 oportunidades. Totalizando desde o começo da temporada, a gente já tem 43 atuações, os times marcaram mais de 20 turnovers. Na temporada passada, contando o começo até o dia 12 de novembro, eram apenas 26 ocasiões em que os times tiveram mais de 20 turnovers. Então assim, não é loucura. Os times realmente estão muito erráticos. Não é legal de assistir jogos assim, porque o jogo para toda hora. A gente sabe que o jogo de basquete na NBA ele já tem muitos intervalos, ele já tem muitas pausas. A gente não precisa dos times errando tanto para que ele tenha mais paradas ainda. E para dar nome aos bois, para ninguém passar ileso disso aqui, o time que tem mais turnovers por jogo na liga é o Utah Jazz com 19,3 turnovers por jogo. Sério, de verdade, de média, beleza? Seguido do Los Angeles Clippers, que inclusive perdeu 2 partidas essa semana por conta dessa quantidade inacreditável de erros, e do Detroit e Memphis, empatado em 17,4 turnovers por jogo. Enfim, muita coisa, eu espero que para o bem de todo mundo, eles melhorem em breve. Muito bem, passada as histórias, eu quero fazer um quadro novo aqui, testar algumas coisas novas. O nome desse quadro vai ser Botão de Pânico, Empolgou ou Calma Aí. Toda semana a gente vai separar algumas histórias para saber se o time, a pessoa, se o jogador já pode apertar o botão de pânico porque as coisas estão realmente feias, se a torcida já pode ficar empolgada e sonhar com o título, ou se a gente tem que dar um grande calma a torcedores porque ainda está muito no começo, beleza? A gente separou 4 histórias para essa semana, e aí vamos fazer essa dinâmica, vai ficar um pouco mais fácil de entender quando eu começar. A primeira história, na verdade o primeiro time, é o Milwaukee Bucks. Então vamos lá. Empolgou, não tem como ser empolgou, né? Se você está empolgado com esse time dos Bucks, ou você é lunático, ou você é torcedor dos Nets, que tem a escolha de primeira rodada deles do ano que vem. Enfim, passado disso, não tem muito como você estar empolgado. É um grande calma aí, a gente ainda tá no começo de temporada, ou já dá para apertar o botão de pânico? Na minha opinião, já dá sim para apertar o botão de pânico e eu vou te explicar o porquê. A situação dos Bucks não é a mesma dos Sixers, que tá perdendo o jogo claramente porque tem a maioria das suas estrelas, em algum momento todas, machucadas. Os Bucks eles estão perdendo jogos, sim, está sem Chris Middleton, mas de verdade, vocês acham que ele voltar que tá resolvido o problema? O Chris Middleton em 2024 ainda tem o mesmo impacto que ele tinha pro time campeão em 2021? Não, definitivamente não. O time tá jogando mal com um elenco basicamente completo, perdendo só o Chris Middleton. Não era pra estar tão ruim assim. Obviamente que também não acho que estaria em primeiro, em segundo, mas poxa, na lanterna da divisão, como já chegou a estar, que agora não tá porque ganhou dos Raptors ontem na Copa e também já não estava, um pouco antes, velho, não tem cabimento. Esse time ganhou um jogo contra o Utah, que tinha a obrigação de ganhar, ganhou um jogo contra o 76ers lá no começo da temporada com o Sixers sem Paul George e sem o Joel Embiid, e agora já ganhou um jogo contra o Toronto Raptors. Inclusive eu preciso fazer uma crítica aqui ao Giannis ontem, que teve sim uma sequência muito boa, que deu um bloqueio, depois uma enterrada, e foi provocar a torcida dos Raptors, foi fazer músculozinho pra câmera. Meu amigo, você está com 3 vitórias, realmente fazendo graça, ganhando dos Raptors? Sério? Sem o Scott Barnes? Sim, não tem o menor cabimento. O time não vai melhorar do nada porque o Doc Rivers vai ter uma ideia genial e começar de fato a treinar bem esse time. E se isso acontecer, em algum momento a gente vai ver esse Bucks ruim de novo, porque é isso que acontece com times mal treinados. Eles podem até melhorar, mas depois eles pioram. E aí você que torce para os Bucks, me responde, você quer que eles melhorem agora para piorar de novo nos playoffs, para ter um desempenho ruim? Eu acho que não. É melhor que as coisas mudem agora e por isso eu acho que já dá para apertar o botão de pânico, porque pelo menos assim alguma atitude é tomada sobre isso. O outro time que a gente vai falar agora é o Golden State Warriors. E aí pânico definitivamente não é, a não ser que você seja um dos times que jogam no mesmo grupo que eles na copinha. É o empolgou ou é um calma aí? Para mim é um empolgou e eu falei isso na semana passada. Que se o time ganhasse 2 dos 3 jogos que teve nessa semana, que pegou o OKC, que pegou o Boston e que pegou os Cavs, seria um grande empolgou. O time está definitivamente competitivo e vai brigar pelo título se as coisas continuarem assim. Não só isso, mas como ontem também ganhou contra Dallas, então para mim, de fato, é um empolgou. Eu tinha algumas dúvidas quanto à solidez desse elenco, porque o começo da temporada não teve um calendário tão difícil,
Mas novamente, teve confrontos extremamente complicados. Claro, eu sei que foi amassado pelos Cavs e o OKC estava sem o Chet durante boa parte do jogo, mas ganhou de forma incisiva tanto do Boston quanto do OKC, tanto do Dallas, que ganhou ontem pela Copa. Então sim, você torcedor dos Warriors que não começou a temporada tão empolgado, pode empolgar, porque de fato eles estão competitivos de novo. E a última história desse quadro é realmente uma história, né? Porque envolve 2 times, envolve 3 jogadores. Dá pra dizer já que deu errado a troca dos Knicks e dos Wolves? Dá pra ambos os general managers apertar o botão de pânico e falar: senhores, errei, fui moleque em trocar esses jogadores? Ou se você for muito otimista, dá pra já empolgar e falar que foi uma troca ganha-ganha para ambos os lados? Pra mim não é nenhuma das duas respostas. Nesse caso é o grande calma aí, porque tem muita coisa ainda pra acontecer. A gente já viu nesse começo de temporada a pior versão que pode ser do Randle e do Donte DiVincenzo para o Minnesota. A gente também já viu a melhor versão desses dois, mais do Randle, também para o time dos Wolves. A gente já viu a pior versão dos Towns pelos Knicks e a gente também já viu a melhor versão dos Towns pelos Knicks. Ou seja, eles já mostraram o seu valor e as coisas devem se ajustar ao longo da temporada. Foi uma mudança estrutural em ambos os times que sim, a gente precisa ter um pouco mais de paciência para ver funcionando bem. O importante já deu sinais que vai funcionar em algum momento. Se a gente não tivesse visto bons jogos desses jogadores pelos seus times, eu acho que sim, a gente poderia começar a ficar bem mais preocupado. Mas não foi o caso, como eu falei, eles já jogaram bem, e eu acho que ambos os técnicos têm muito poder para fazer isso ficar equilibrado e constante. Beleza? Então, calma aí, eu acho que as coisas tendem a melhorar, inclusive já está melhorando, tanto para os Knicks quanto para os Wolves em relação ao começo de temporada. Então vamos lá, para fechar o vídeo, até porque ligaram uma maquita aqui do meu lado, as indicações dos 5 principais jogos dessa semana. Obviamente, reforçando, vai ter uma tabela aqui do meu lado com uma lista bem maior do que esses 5 jogos. Para além dessa tabela também vai ter muita coisa boa acontecendo, mas eu vou concentrar aqui, novamente, 5 jogos principais e as minhas indicações, pelo menos uma por dia, beleza? Na quarta-feira, dia que sai esse vídeo, à meia-noite, né? Então, no caso, na quinta-feira, a gente tem Memphis Grizzlies e Los Angeles Lakers. E esse jogo é especialmente bom, porque da última vez que esses times se enfrentaram, foi acho que nessa semana inclusive, os Grizzlies, mais necessariamente o Ja Morant, deu uma provocada legal no LeBron e ele pegou ar com isso. Eu vi aqui público falando que eles não gostam dos Grizzlies, né, do Memphis. E não Memphis Depay todo mundo gosta. Então provavelmente a gente deve ter os Lakers jogando com uma motivação a mais, coisa que a gente gosta muito, tá? Esse canal é 100% a favor do Trash Talk, não 100% a favor das pessoas brigarem em quadra, como disse o Joe Mazzulla na semana passada, beleza? O jogo começa meia-noite de quinta-feira e vai ter transmissão da ESPN. Na sexta-feira, dia 15, a gente tem o Phoenix Suns enfrentando o Oklahoma City Thunder. O jogo começa às 10 horas e tem transmissão do NBA League Pass. Os dois times estão com lesões, mas justamente por os dois estarem com lesões, as coisas tendem a ficar mais equilibradas e esse jogo pode definir quem vai ser o líder da conferência no final da semana, beleza? Então, partida muito importante, se você tiver o League Pass, vale a pena assistir. No domingo, dia 17, a gente tem esse mesmo Phoenix Suns enfrentando o Minnesota Timberwolves. O jogo começa às 5h30 da tarde e tem transmissão gratuita pelo YouTube da NBA Brasil. Outro jogo que tem potencial para ser muito bom, basta a gente saber se o Minnesota que vai jogar vai ser o time competitivo ou vai ser o time que perde para o Portland Trail Blazers na Copa, beleza? Na segunda-feira, a gente tem Philadelphia 76ers enfrentando Miami Heat. O jogo começa às 9h30 da noite e tem transmissão também só pelo NBA League Pass. Na verdade, eu vi ali que tem um símbolo da Vivo, né, o logo da Vivo, e eu sei que esses jogos têm a narração em português. Eu não sou o cliente da Vivo, eu não faço ideia se vocês conseguem assistir esse jogo separados, caso você pague internet ou qualquer coisa assim, mas vale a pena dar uma pesquisada. De qualquer forma, se você tiver o League Pass, você vai conseguir assistir ele com narração em português, que é uma coisa que faz realmente muita diferença. O confronto definitivamente não são de duas equipes tão competitivas como as últimas que a gente citou, mas é um jogo que deve acontecer de novo nos playoffs e sempre costuma trazer boas histórias, então vale a pena assistir. E por último, na terça-feira, dia 19, pela Copa, o Cleveland Cavaliers enfrenta o Boston Celtics. O jogo começa às 9 horas e tem transmissão do Prime Video. Eu acho que eu não preciso nem listar aqui os motivos pelo qual esse vai ser o jogo da semana,
vale muito a pena assistir. Ainda tem a questão que vai ser pela Copa, provavelmente deve decidir quem vai ser o líder do grupo, e mais do que isso, para o Cleveland Cavaliers é um confronto muito importante, um jogo que pode se repetir nas finais de conferência, beleza? Então, se você estiver em casa, se você tiver um tempinho, vai ser demais. Assista, você não vai se arrepender. Bem, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. A gente está testando muitas coisas novas, a gente deve testar ainda nas próximas semanas. Então, deixe seu comentário, fala o que você está achando, deixe seus pitacos, deixe as suas sugestões para os próximos vídeos e eu te vejo aqui na semana que vem, beleza? Valeu, tchau, tchau, até a próxima.